Oi amores, tudo bom? Espero muito que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como vocês viram aí no título, hoje eu vim contar pra vocês por que minha mãe não aparece aqui nos vídeos. Em alguns vídeos que eu postei, principalmente que aparece meu pai, vocês estão perguntando muito porque eu não mostro minha mãe, porque eu não falo da minha mãe. E hoje eu vim contar pra vocês o que realmente aconteceu com a minha mãezinha. Mas antes de começar esse vídeo, peço para você deixar o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Me acompanha lá no Instagram, que eu estou sempre por lá contando as novidades para vocês. Agora sim, vamos pro vídeo. Então, meus amores, agora eu vou contar para vocês o que aconteceu com a minha mãe. Não é tão fácil falar, é bem difícil. Espero que eu não chore. Mas vamos lá. Então, a minha mãe, ela sempre foi de ir ao médico, né? Ela ia sempre ao médico. Ela estava sempre preocupada com a saúde dela. Mas mesmo a pessoa se cuidando, né, bastante, sempre acontece algo inesperado, né, de repente. Então foi o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe estava bem, normal, um dia. Só que teve um dia que ela me ligou, né, eu já estava casada. E ela me ligou pedindo para ir lá na casa dela, que ela estava com um carocinho no seio e ela não estava conseguindo nem colocar o sutiã. Então eu corri pra lá, né, como eu morava um pouco perto, eu morava só algumas casas. Então quando eu cheguei lá, gente, ela já tava bem mal. Ela tava já 3 dias sem se alimentar, só que ela não contou pra ninguém. E quando eu cheguei lá, ela tava na pia, cortando legumes. Ela não tava, gente, nem conseguindo ficar em pé. E eu fui, peguei ela, sentei ela, pedi pra ela me mostrar. E quando ela me mostrou, gente, eu fiquei assustada, porque era um caroço muito grande. Não era um carocinho pequeno, como ela tinha falado. Era muito grande, muito vermelho, duro, quente. E aí foi quando a gente pensou assim, a gente não pensou que era um câncer, né? A gente pensou que era um pé de cabelo, alguma coisa assim desse tipo. Mas quando ela começou a contar que não estava se alimentando, que tudo que ela comia, ela colocava pra fora... Então a gente resolveu levar ela pro médico, foi eu e minha irmã, a gente levou ela pra emergência. Na emergência, eles já viram que o caso não era tão simples, então eles encaminharam diretamente pro Hospital do Câncer. E quando ele falou, ela vai pro Hospital do Câncer, foi que caiu a nossa ficha. Porque até então a gente não tinha pensado nem nessa possibilidade. Então quando ela chegou lá no Hospital do Câncer, que o médico olhou, ele pediu logo para fazer um raio-x abdominal, sabe? Que faz pra ver, né, como é que tá, porque ele já conhece, gente. Então, ela fez, né, o raio-x abdominal, ficou internada, né? E, gente, infelizmente era câncer, era maligno, e ela já estava com metástase no fígado. Por isso que ela não estava conseguindo mais segurar alimento, por isso que ela estava tão pálida. E, gente, aí começou, né, todos os exames, tudo, foi fazer a biópsia. Gente, ela sofreu muito para fazer a biópsia, porque eles enfiaram uma agulha no caroço, né, para puxar líquido de lá. Gente, ela gritou demais, e isso eles não dão anestesia, é assim, na tora mesmo. Minha mãe sofreu muito, muito mesmo. Aí quando ela já estava 15 dias internada, os médicos chamaram, né, eu e meus irmãos, e eles desenganaram ela. Eles disseram que eles não tinham mais o que fazer, porque o fígado estava muito, assim, tomado, né, o câncer já tinha tomado todo o fígado, e que eles não podiam fazer mais nada. Aí, né, gente, a gente ficou naquele desespero, né? E, vocês não sabem, eu descobri que estava grávida quando eu estava lá com a minha mãe, acompanhando ela, né? Era eu e minha irmã que ficava, e algumas irmãs da igreja que ficavam revezando, e eu descobri que eu estava grávida. E teve um dia que eu fui visitar ela, e o médico disse, olha, o que vocês tiverem para contar para a mãe de vocês, vocês contem, porque daqui a pouco ela não vai mais ter memória, porque vai dar icterícia, né? Porque o fígado, né, o sangue não consegue mais filtrar, e a pessoa perde a visão, perde a consciência. Então tudo que vocês quiserem falar para a mãe de vocês, vocês falem logo, porque depois ela não vai entender mais nada. Aí, gente, eu fui contar para ela que eu estava grávida. Depois eu posso contar para vocês como foi a minha gravidez, né? Foi bem difícil, mas eu posso contar em outro vídeo.
Mas aí eu contei pra ela que ela ia ser vovó, ela sorriu, ela não conseguia mais falar corretamente, ela falava meio embolado. Mas ela orou, né, por minha gestação, passou muito, minha mãe era cristã, então ela passou muito tempo orando, gente, acho que meia hora orando. E ela fez um pedido que não deu muito pra mim entender, né, porque eu tava falando embolado, mas o pouco que eu entendi foi que ela disse, se for um menino, coloque o nome bíblico, e se for uma menina, coloque o meu nome, Júlia. Então, gente, depois eu posso contar pra vocês como foi esse processo das minhas gravidezes, pra mim chegar até minha Júlia, né, que hoje já tem 8 anos. Mas enfim, gente, o médico desenganou, né, e a gente assim, a gente só poderia esperar um milagre de Deus. E foi o que a gente começou a pedir a Deus. E Deus é um Deus que cura, né, quando Ele quer, Ele cura, se for da vontade dEle, Ele cura. Então a gente começou a pedir. Se fosse da vontade de Deus, que Ele curasse a nossa mãe. Mas também, se não fosse da vontade dEle, que Ele não deixasse ela sofrer tanto. Porque, gente, o que eu via de pessoas sofrendo naquele hospital era, assim, era uma tristeza. Eu vou começar a chorar. Era muito triste, gente, muito triste. Era muito... E ela começou a ver também muita gente falecendo, sabe, no quarto que ela estava. E às vezes ela perguntava por que ela estava ali, que a gente não deixasse ela ir embora sem saber o que ela tinha. A gente não podia contar, né, gente? Então, minha mãe se internou no dia, eu acho que foi 19, depois do meu aniversário. Foi aniversário dia 17 de fevereiro, a gente ainda comemorou na casa da minha irmã. Ela já não conseguia mais andar, ela já estava na cama. E ela se internou no dia 19, se eu não me engano foi dia 19, e ela faleceu no dia 29 de março. Então esse ano agora vai fazer 11 anos que minha mãe partiu, né? Então, já tá bem pertinho, né, de fazer 11 anos. E, gente, eu penso na minha mãe todos os dias. E, nossa. E, sim, aí... Então, gente, aí passou alguns dias, né, que eu contei isso pra ela, que eu tava grávida tudinho. E não demorou muito, né, depois que eu contei, com uma semana, ela partiu. Tá? Ela partiu assim, gente, sorrindo. Minha mãe ficou muito, muito linda. Eu não quero ver uma pessoa assim, falecer e ficar tão bonita, porque sempre, né, fica aquele negócio pálido, abatido. Minha mãe era bem forte, então ela continuou no mesmo corpo, ela não perdeu peso. Ela ficou bem rosadinha, ela tava rindo, gente. Nossa, foi muito difícil eu chegar até onde ela foi, né? Eu não fui pro enterro, tá? Porque eu não tava com condições, como eu disse pra vocês, eu estava grávida. Mas eu fui ver ela sendo velada na igreja e eu cheguei bem pertinho dela, abracei ela ainda lá no caixãozinho. Ai, gente, foi muito, muito, muito difícil, muito difícil. Mas esse é o motivo porque eu não mostro minha mãe, porque minha mãe não aparece, né? Bem que eu gostaria, gente, que ela estivesse aqui, que ela estivesse participando dos meus vídeos. Que ela pudesse conhecer os netinhos dela, né? Porque ela não conseguiu conhecer. Então, o único neto que ela conheceu, da família toda, só foi meu filho mais velho, né? O Rafa. O Lucas, ela faleceu 29 de março, o Lucas nasceu 29 de outubro. E o Lucas é todinho a minha mãe, ele é a cópia da minha mãe. O Lucas é todinho minha mãe. E Júlia, né, que eu fiz a homenagem com o nome dela, ela não conheceu. Então... Ai, gente, desculpa, tá? Deixa eu me acalmar um pouquinho. Mas é isso, gente, me acalmei aqui um pouquinho. Mas é isso, é por isso que minha mãe não aparece aqui nos vídeos, né? Meu pai, depois de alguns anos, casou novamente. Casou na igreja, tudo certinho. Mas ele tinha quase 45 anos de casado com a minha mãe. E ele, assim, foi bem difícil pra ele também esperar. Para meus irmãos, pra gente, pra família toda, né? É muito difícil a gente superar a morte de uma pessoa tão querida. Minha mãe era muito querida, gente, principalmente na igreja. Se vocês, no velório dela, gente, tinha tanta gente, tinha tanto ônibus, foi muita gente, porque ela era muito conhecida aqui no bairro, porque ela evangelizava muito. Ela trabalhava muito para a igreja, ela ia visitar muitas pessoas no bairro, pessoas que não conheciam Jesus, pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam enfermas e não estavam com condições de ir à igreja. Então ela trabalhava muito nessa causa, sabe? E era muito conhecida. Então
O enterro dela parecia de uma pessoa famosa, gente. Foi muita gente. Eu só fiquei sabendo, né, depois, porque eu não consegui ir pro enterro, porque a gente, quando eu fui ver ela na igreja, né, sendo velada, eu fiquei muito nervosa. E todo mundo, cuidado, você tá grávida, você vai perder seu bebê. Gente, eu tremia. Mas não era tremer assim, era tremer por dentro, sabe? Eu sentia tudo tremendo dentro de mim. E foi muito, muito difícil. Mas, assim, o conforto que a gente tem, né, que ela morreu com Jesus, ela está ao lado de Deus, isso é o conforto que a gente tem. Mas eu queria muito que minha mãe estivesse aqui, gente, você não tem noção de como eu queria que ela estivesse aqui participando dos meus vídeos. Ai. Mas é isso, né? Tudo é conforme a vontade de Deus, a gente não pode questionar a vontade de Deus. E eu sei que ela está em paz, que ela está bem. E assim... E tanto é que eu sinto ela do meu lado, sabe? Já aconteceu várias coisas na minha vida e que aconteceu uma coisa assim, de que eu quase a pessoa que falou pra mim, né, que foi enviada por Deus, disse que eu fui livrada de morte porque minha mãe estava do meu lado. Então eu posso contar depois pra vocês esse fato. Posso contar depois pra vocês, mas assim, eu sinto minha mãe sempre. Eu sonho com ela, sempre que eu sonho com ela, ela tá rindo, ela tá com a Bíblia, ela tá evangelizando, que era o que ela mais fazia. Nunca sonhei com a minha mãe sofrendo ou minha mãe mal, sabe? Sempre que eu sonho com ela, ela tá bem. Então isso é como se fosse uma resposta de Deus pra mim, pra saber que ela tá bem, que ela tá em paz. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, tá? Desculpa aí as minhas lágrimas, mas... não tem como não chorar. Falar da minha mãe não tem como eu não chorar. Tá? Então é isso, meus amores. Eu espero ter respondido, né, as perguntas que vocês sempre faziam, que era sobre a minha mãe, porque ela não aparecia. Então eu vim contar aqui o que aconteceu com ela. Então, super beijo pra vocês. Desculpa aí qualquer coisa. Beijos, fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.